Bruxas não têm nada a ver com mulheres comuns. Elas parecem mulheres. Elas falam e agem como mulheres comuns. Mas, na verdade, são animais totalmente diferentes. São demônios em forma de gente. É por isso que elas têm garras, são carecas, têm nariz esquisito, olhos esquisitos e precisam esconder tudo isso dos outros, do melhor jeito possível. Olá, eu sou a Tabata, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Outubro Trevoso. Hoje a gente vai conversar sobre um livro muito fofo, mas que se você for parar pra pensar também tem um tom bem sombrio. Então, hoje nós vamos falar sobre As Bruxas, do Roald Dahl. O Roald Dahl nasceu no país de Gales em 1916, mas os seus pais eram noruegueses. Ele é muito conhecido por seus vários livros e vários desses livros foram adaptados para o cinema, como é o caso de A Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda e As Bruxas. As Bruxas é um livro que foi lançado em 1983, ou seja, bem antes de eu nascer. Fez parte da minha infância porque ele foi adaptado para o cinema e ele virou aquele filme Convenção das Bruxas que passava direto na televisão e sempre que passava eu assistia e eu sempre ficava morrendo de medo porque ele tem uma bruxa maravilhosa que é a Grã-Bruxa, né, a rainha das bruxas, que é interpretada pela Angélica Houston. E ela tá maravilhosa naquele papel, tá medonha, eu morria de medo dela e eu revi o filme esses dias e eu continuei achando assim aquela bruxa asquerosa. Mas vamos falar então um pouquinho do livro. Ele é narrado por um menino. Aqui no livro nunca é dito o nome dele. Eu pelo menos não lembro de ter lido o nome dele em momento nenhum aqui no livro, diferente do que acontece no filme. No filme o nome do menininho é Luke. Mas então aqui o livro é narrado pelo menino. E o livro começa de uma forma bem triste, porque o menino tá viajando com os pais dele pra Noruega pra ir visitar a avó. E aí acaba acontecendo um acidente de carro, os pais dele morrem e ele fica só com a avó. Mas ele se dá muito bem com a avó, os dois são muito amigos e eles acabam superando lá isso. E aí, em testamento, os pais dele, do menino, manifestam um desejo de que ele seja criado na Inglaterra, que é onde ele morava, que ele vá para uma escola que já tinha sido escolhida para ele e tal. Então ele viaja com a avó dele para a Inglaterra, que vai ser onde ele vai morar com a avó. Pra distrair ele da tristeza pelo luto dos pais que morreu, a avó dele começa a contar várias histórias pra ele e ela é muito entendida sobre bruxas. E aí ela começa a contar tudo que ela sabe sobre bruxas, como ele faz para identificar uma bruxa, como as bruxas reconhecem quando alguma criança está por perto. Então ela diz para ele que as bruxas são carecas, que elas usam peruca e máscara sempre, e como elas usam peruca, a cabeça dela é cheia delas, é cheia de perebas e essas coisas, e elas têm muita coceira porque fica o tempo todo com peruca. As bruxas também sempre estão de luvas porque elas não têm unhas, então os dedos delas são umas coisas horrorosas, então elas sempre têm que estar de luva. Elas conseguem sentir o cheiro das crianças, então se uma criança estiver muito limpinha, elas vão sentir um cheiro de cocô de cachorro. E aí a avó até recomenda que as crianças só tomem banho uma vez por mês, que é o seguro para que as bruxas não sintam o cheiro delas. E ela fala também do sapato das bruxas, que é sempre meio quadrado, porque elas não têm o dedão, elas não têm nenhum dedo dos pés, entendeu? Então elas têm só um cotoco assim nos pés, então elas não podem muito usar sapato de bico fino. Ela dá várias características para o menino descobrir como é uma bruxa. E ela conta também histórias da época dela, porque ela também já teve um embate ali com uma bruxa. Ela inclusive perdeu o dedão por causa lá do embate dela com a bruxa. Isso não fica muito explicado, mas é o que dá a entender, que ela perdeu um dedo lá num embate com uma bruxa. E ela conta histórias. Então ela conta histórias assim pavorosas para criança que acabou de perder os pais. Ela conta histórias pavorosas, como uma menina que encontrou uma bruxa, acabou sendo pega pela bruxa, e aí todo mundo procurando a menina, e quando foram ver, ela tava lá presa dentro de um quadro. E aí ela ficava na janelinha do quadro, ela ia dar comida pros patinhos do quadro. Depois, quando os pais dela perceberam que ela se movimentava dentro do quadro, né, tava sempre se movimentando, a menina começou a crescer dentro do quadro, até que um dia ela foi ficando velhinha e desapareceu. Ela morreu? Ninguém sabe, mas foi uma bruxa que fez isso com ela. Então a avó do menino conta várias histórias pra ele sobre bruxa, até que um dia ele tem o primeiro encontro dele com uma bruxa, quando ele tá numa casa de árvore, assim, brincando lá na casinha de árvore, e uma mulher de luvas, com um sapato quadrado, todas as descrições, assim, né?
e sentindo cheiro ruim perto dele, se aproxima e tenta falar com ele, mas ele já tá esperto e ele consegue fugir lá da bruxa. Aí quando o menino entra de férias lá do colégio dele, ele e a avó dele planejam fazer uma viagem de volta, né? Eles estão na Inglaterra e eles planejam passar as férias na Noruega. Mas o que acontece? A avó dele tem alguns problemas de saúde, ela fica realmente bem mal, isso é uma diferença entre o livro e filme. No filme ela fica, não, a doença não é tão grave, mas no livro a doença da avó dele já é um pouco mais grave, sim. E aí o recomendado para ela é não sair do país. E ela só viaja para uma região litorânea ali da Inglaterra com o neto dela, e eles vão para um hotel, e justamente nesse hotel está acontecendo o quê? A Convenção das Bruxas, que é uma reunião anual que a Grã-Bruxa, que é a maior bruxa de todo mundo, faz com as bruxas de determinado país. Ela faz essa reunião com todas as bruxas de determinado país. E essa convenção esse ano está acontecendo justamente no hotel em que o menino e a sua avó estão. A gente tem um personagem aqui no livro também muito engraçado, que é o Bruno Jenkins. Ele é um garotinho que só pensa em comer. E aí a Grã-Bruxa acaba dando uma barra de chocolate para ele com uma poção que ela inventou, que é a Fórmula 86 de ação retardada para crianças, alguma coisa assim. E aí ele come essa barra de chocolate e depois ele acaba virando um rato. E o menino aqui da nossa história acaba indo parar bem no meio da Convenção das Bruxas. Ele tá brincando lá num espaço do hotel e quando ele vê esse espaço que foi reservado para todas as bruxas, ele se esconde lá atrás de um biombo, mas ele acaba escutando todos os planos das bruxas. E os planos delas são o quê? Transformar todas as crianças da Inglaterra em ratos. E aí, gente, eu não vou falar mais pra não ser spoiler, mas o livro é muito fofo, ele é muito bonitinho, é um livro infantil, claro que não é uma coisa rebuscada e tal, mas é um livro muito divertido, é um livro muito fofo, é um livro que aborda temas difíceis também, se você parar pra pensar, como essa coisa do luto. A Bo fala muito sobre isso, né? Porque o menino perdeu os pais e também depois tem a questão que ele está sendo criado por uma avó que já está bem velhinha. É um livro complicado nessa questão do luto, da morte. Se você parar para pensar, tem um tomzinho sombrio. As bruxas aqui são pavorosas, né? A descrição que é feita das bruxas é pavorosa. Elas são muito feias, elas são horríveis. É uma coisa que eu acho que deve dar sim medo em criança, porque é uma coisa horrorosa. No filme, eu vi o filme esses dias, né? Porque depois que eu li o livro, eu falei, ah, gente, eu preciso ver esse filme de novo. E ele tava no HBO Go e eu assisti. E assim, a Angélica Houston está maravilhosa no papel da bruxa, porque ela é pavorosa, ela é asquerosa, ela é nojenta, ela é realmente uma bruxa. E ele tem um tom sombrio, esse livro, sabe? As coisas que acontecem, as coisas que as bruxas fazem com as crianças são assim, gente, é pra dar muito medo mesmo. Eu lembro que na época eu tinha medo, principalmente por causa da bruxa principal, que era a bruxa da Angélica Houston. Assim, é de dar medo pra criança mesmo, eu acho. Criancinha mesmo, assim, até uns 8, 9 anos, eu acho que sente medo, sim. E o tom sombrio do livro fica justamente por isso, porque apesar dele ser um livro de aventura, né, a gente fica ali acompanhando todos os planos do menino, da avó dele, pra acabar com as bruxas e tal, a gente tem também todas as coisas pavorosas que as bruxas fazem com as crianças. Prender dentro do quadro, transformar elas em rato. Tem uma criança também que eu acho que virou uma galinha e passou a vida toda botando ovos. São coisas assim pavorosas. E se você for ver, tem um tomzinho bem de terror mesmo, bem macabrinho para as crianças. Esses dias também foi lançado o trailer da nova versão de Convenção das Bruxas, que vai sair, eu acho que no ano que vem, talvez em 2021, eu não sei se é 2021 ou 2022, depois eu vou deixar escrito aqui e vou deixar o trailer aqui embaixo. Mas saiu então o trailer da nova versão que vai ser lançada do filme. E quem vai fazer a bruxa principal é a Anne Hathaway. Eu adorei o trailer, eu achei maravilhoso, eu tô com a expectativa lá em cima pra ver, porque esse é um dos filmes que marcou a minha infância, mais do que Fantástica Fábrica de Chocolate, mais do que Matilda. Convenção das Bruxas era um filme assim que eu sempre via, sempre que passava eu sempre via. Então eu tô muito ansiosa pela nova versão. Essa minha edição aqui do livro As Bruxas, do Roald Dahl, ela foi publicada no Brasil pela WMF Martins Fontes. Ela tem tradução do Jefferson Luiz Camargo e tem ilustrações do Quentin Blake, que é um dos ilustradores mais conhecidos assim de trabalhar com o Roald Dahl. E ela tem ilustrações muito legais. Eu quero ver se eu mostro pra vocês, olha. Essa aqui é a Grã-Bruxa, é a bruxa, a maior bruxa do mundo, e aqui é a ilustração dela.
Então é isso, gente. Fica aqui a recomendação de um livro infantil, um livro com um tom bem sombrio para criança, bem no climinha de Halloween, de terror, um livro de bruxas, que é um tema que eu gosto muito. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo para todo mundo. Tchau!